Olá você, querido aluno e querida aluna, tudo bem? Vamos agora estudar o custeio baseado em atividades, também chamado de custeio ABC, mais aí comum, que é o Active Based Costing, traduzindo em inglês. Não sei falar bem inglês, então não sei se a tradução aí, se a fala desse termo está da melhor forma. O importante é que a gente vai passar o conteúdo da melhor forma para você acertar todas as questões de qualquer concurso do planeta que tem a nossa disciplina de contabilidade de custos. Então vamos lá avaliar. Estão aqui as nossas redes sociais para você seguir o professor Felipe Araújo e ter acesso a dicas e materiais gratuitos. O custeio ABC é o método de custeio baseado em atividades. É um sistema de custeio baseado na análise das atividades significativas desenvolvidas pela empresa, com vista à atribuição mais criteriosa dos gastos indiretos, seu controle mais efetivo e um melhor suporte ao processo decisório. É um custeio utilizado para fins gerenciais. Então, a ideia, nós vamos ver e complementar aqui, esse é um custeio que eu vou avaliar as atividades significativas da empresa e, com isso, eu não consigo eliminar totalmente, mas reduzir significativamente ali o rateio dos custos indiretos, que por outros métodos, principalmente o método custeio por absorção, acaba que isso é muito subjetivo e pode prejudicar a real formação do custo de produção. É isso daí que nós vamos avaliar. Fechado? Tranquilo? Então, a principal vantagem reduz significativamente as distorções. Olha aqui, reduz significativamente as distorções provocadas nos métodos tradicionais pelo rateio dos custos indiretos. E aí é importante a gente destacar, porque as provas tentarão enganar você que reduz e não eliminar totalmente, tá bom? E não eliminar totalmente, muito cuidado. Os métodos tradicionais que a gente fala aqui, principalmente quem? Principalmente o custeio por absorção. Custeio por absorção, tá bom? É importante destacar que o custeio ABC, ele, colocar mais em cima, ele também pode ser usado é uma possibilidade nos custos, só voltando aqui, nos custos diretos, já que aqui seria aplicado mais os custos indiretos, onde eu tenho que fazer o rateio. Combinado? Ele também pode ser usado, porém aí, mas não há grandes diferenças em relação aos demais métodos.
Show de bola? Então aqui eu tenho pontos importantes que a gente acabou de estudar, tá certo? E tem um método baseado aí nas atividades e que visa aí realmente reduzir as distorções provocadas no rateio dos custos indiretos e não eliminar totalmente. Cuidado. O que mais, Felipe? Olha, o custeio ABC, ele começa pela identificação das atividades mais importantes dentro dos departamentos, que são as que consomem mais recursos. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer é encontrar realmente quais são essas atividades, tá? A atribuição dos custos às atividades, que aqui é onde entra o custeio ABC, deve ser feita na seguinte ordem. Então, primeiro, nós vamos ter o que chamamos de uma alocação direta. Ou seja, o que eu posso alocar diretamente, eu já faço isso de forma direta. Depois, eu tenho um rastreamento. Desses itens. E, por fim, eu faço o rateio desses custos indiretos, tá bom? Desses custos indiretos. Então, os métodos tradicionais de custeio, eles operam da seguinte forma. Eu tenho os insumos da produção e ele vai aplicar isso aos produtos. Fechado? O que é direto já é de forma direta, os indiretos vão fazendo ali os rateios tradicionais. No custeio ABC, há uma diferença para melhorar esse rateio. Então, eu tenho aqui os insumos. Tá bom? Eu tenho os produtos. E há que antes de eu aplicar aos produtos, eu vou ter as atividades. Então, eu pego o insumo e classifico de acordo com as atividades por departamento. E aí, a partir daí, eu vou classificar isso. Tá certo? Eu vou fazer essa aplicação. Fechado? Bom demais. Foi isso que a gente viu. Claro que a gente vai estudar cada item desse. Então, essa é a diferença aí que há em relação aos métodos tradicionais. Vamos ver uma questãozinha antes de a gente passar para os detalhes. Na adoção do método do custeio baseado em atividades, o ABC, por uma sociedade empresária, o primeiro passo é o quê? É a identificação de atividades relevantes dentro de cada departamento? É ou não é? Nós vimos aqui, ó, nós vamos identificar as atividades mais importantes dentro dos departamentos. Gabarito letra A. Não é a classificação dos custos diretos e indiretos, tá? Definição do método de rateio mais adequado. Não há essa diferenciação entre custos fixos e variáveis e não tem essa questão de elaboração de orçamento contemplando o processo. Então, vejam
que o gabarito aí é letra A de aluno aprovado. Fechado? Bom demais, Felipe. Vamos avançando. Olha. Então, o gabarito letra A. Direcionadores de custos. Nós vimos, olha, eu posso fazer alocação direta. O que é alocação direta? Há uma identificação clara, direta e objetiva de certos itens de custos com certas atividades. Aí eu faço essa alocação direta. O rastreamento é uma alocação que identifica a relação de causa e efeito entre a ocorrência da atividade e a geração de custos. Essa relação é expressa através de direcionadores de custos, os quais permitem a alocação dos custos às atividades e depois é que eu faço aos produtos, resultando numa apropriação mais racional e menos arbitrária quando comparada ao rateio tradicional. Então, esse é o rastreamento. E o rateio é o método residual, sendo adotado quando não for possível fazer o custeio diretamente ou mediante rastreamento. É a forma mais subjetiva e arbitrária de se apropriar os custos. Fechado? De se apropriar aí os custos. Então, isso é feito quando não for provável. E aí, o que é que eu tenho que te mostrar aqui para você verificar? Olha, o que eu posso alocar direto, eu faço direto. É a melhor coisa, porque eu sei que aquele custo foi gasto naquele item e eu consigo direcionar. O rastreamento é o que faz, ao invés de colocar os insumos aos produtos, coloca as atividades no meio, identificando as atividades significativas de cada departamento. Com isso, ela reduz e não elimina. Não esquece disso. A arbitrariedade aí dos custos indiretos e faz uma apropriação mais racional, menos arbitrária. Aí, caso não consiga se adequar ao rastreamento, aí é o rateio tradicional, que ele é mais subjetivo e arbitrário. O que mais, Felipe? Vamos lá. Diferencial do custeio ABC. O grande diferencial do ABC está em usar o método do rastreamento ao invés do rateio. Os custos indiretos são apropriados a partir da relação de consumo entre recursos e atividades, e produtos. Essa relação é identificada através do direcionador de custos, os quais podem ser de dois tipos. Eu tenho o direcionador de custos de recursos, que é o primeiro estágio. É o fator que determina a ocorrência de uma atividade. Como as atividades exigem recursos para serem realizadas, implica aí que o direcionador é a verdadeira causa dos custos. Ele identifica a maneira como as atividades consomem recursos e servem para custeá-las, ou seja, demonstra a relação entre os recursos gastos e as atividades. Então, esse é o primeiro estágio. Já o segundo estágio, ele direciona não aos recursos, mas os custos às atividades. Identifica a maneira como os produtos consomem atividades e serve para custear os objetos de custos. Ou seja, indica a relação entre a atividade e os produtos. Tá bom? Indica aí a relação entre a atividade e os produtos. E aí, nós vamos mostrar para você isso em forma aqui, tá certo? Rastreamento é o método usado, direcionador de custos. E aí aqui nós vamos mostrar o tratamento dos custos indiretos no custeio ABC, tá? Então o que é que vai acontecer? Olha, eu tenho aqui um departamento de produção.
tá? Departamento de produção, onde eu tenho custos que estão ali naquele departamento, inclusive os custos indiretos, tá? Perfeito. Aí o primeiro estágio eu vou chamar de direcionadores de custos, tá? De recursos. Show de bola? Agora, para eu fazer bem direitinho é mais difícil. Tá bom? Esse daqui, ele é o primeiro estágio, tá? E nesse caso aqui, as atividades consomem recursos. Fechado? Então, do departamento de produção, por meio dos direcionadores de custos de recursos, eu chego aqui às atividades, tá? Eu chego aqui às atividades. Aí eu vou para o segundo estágio, que é o quê? Olha, que eu vou colocar aqui, tentar fazer diferente, para poder sobrar espaço. Aqui eu vou ter os direcionadores de custos de atividades, tá? Esse daqui, ele é o segundo estágio, tá bom? Nesse caso, os produtos consomem as atividades. Tá certo? Beleza? E aí, nesse caso, eu chego a quem? Eu chego aqui ao nosso produto, fazendo toda essa direção. Então, pessoal, aqui se vocês observarem, olha aqui, eu tenho o departamento, só para vocês terem ideia de um exemplo clássico, tá? Eu tenho um departamento, e aí lá eu tenho, por exemplo, o corte, a atividade da costura e a atividade da colagem. Vamos supor que seja uma fábrica de sapato. Perfeito? Então eu tenho aqui uma fábrica de sapato, eu tenho lá o meu departamento de produção, e dentro do departamento de produção, tá certo?
Só para vocês entenderem, então eu tenho lá o departamento de produção. E dentro do departamento de produção, eu tenho as atividades corte, ali da matéria-prima, eu tenho a costura do sapato e eu tenho a colagem do sapato. Então, eu primeiro fiz o direcionamento de custos, né, de recursos. Ou seja, as atividades consomem esses recursos. Ah, quanto foi gasto em corte, quanto foi gasto em costura, quanto foi gasto em colagem. E aí, daí, eu vou para o segundo estágio, onde os produtos consomem as atividades. E aí, nesse caso, eu voltei que é o departamento de produção. Aí eu vou ter aqui, ó, a aplicação ao produto. Então, departamento de produção, as atividades consomem recursos, aí eu vou vendo e vou direcionando de acordo com cada atividade, depois eu vou direcionar a atividade para o produto, que no caso aqui é o sapato. Fechado? Que é o sapato. Então, aí, nós conseguimos avaliar. O que mais que eu tenho, Felipe? Vamos ver. Exemplos de direcionadores. Então, como é que eu posso ter esses direcionadores de custos? Eu posso ter quantidade de empregados, quantidade de pedidos, quantidade de fornecedores, de recebimentos ou de requisições, área ocupada, tempo de mão de obra ou de máquina, quantidade em quilowatt-hora, também seria aí exemplos dos diversos direcionadores. Claro, a gente vai ver isso também com resolução de questões. Uma das vantagens do custeio embasado em atividade, em relação a outras metodologias de custeio, é que a íntegra dos custos associados às atividades é apropriada sem rateio aos objetos de custeio, evitando que custos identificados como de atividade possam ir parar no resultado sem passarem aí pelos objetos de custeio. E aí, pessoal? Item certo ou errado? Nós vimos que é justamente, né, não é correto. É que a íntegra dos custos associados às atividades é apropriada sem rateio. Não, pessoal. Não é a íntegra que é apropriada sem rateio, tá? Basta ali que a gente possa, tá certo? Pode haver aí alguns casos que não são apropriados mediante as atividades e sim por rateios, porque ele reduz, mas não elimina. E aí tem que seguir essa ordem. Alocação direta quem não pode rastreamento de atividades, e aí quem não puder se adequar vai para o rateio. Então não é a íntegra dos custos. Fechado? Para finalizar, assinale a opção que indica direcionadores de custos no custeio baseado em atividades, tá? No custeio aí baseado em atividades. Então, pessoal, nós vimos que no custeio ABC, o aspecto mais importante é o direcionadores, né? Os direcionadores de custos, tá? Ele é a espinha dorsal aí do ABC, o elemento que distingue o ABC dos sistemas mais tradicionais. Então, o direcionador, ele é um elemento que determina o custo de uma atividade. Tá bom? Beleza? E aí ele vai ser avaliado. Então, os recursos que são influenciados pelo nível de produção, não. Os fatores que têm características de custos fixos e variáveis, não. Os recursos coordenados inseridos na gestão total da empresa, não. Os fatores que geram e influenciam o nível dos recursos consumidos. Aqui é um exemplo de direcionador de custos. Os fatores que não variam em função de alterações do nível de produção. Isso também não. Fechado? Perfeito? Então vejam aí este item
para você. Ok? Show de bola? Então, assim, nós concluímos a aula teórica. Claro, é bem pouca coisa e o foco é questões. E aí, na aula seguinte, a gente faz as questões. Espero que qualquer coisa que você faça antes, para depois a gente comentar junto com você.